Olá, boa noite. Do Hotel Ilha aqui de novo. Colofé, Mucuyu, Aurê, Saravá, Mutumbá, todas as saudações de respeito a todos aí do outro lado. Eu vou tentar, de uma certa forma, a partir de hoje, tentar encurtar as nossas lives para a gente poder ter uma conversação maior em vários motivos, não agregando assuntos. O meu assunto hoje primordial, eu vou contar uma historinha pequena e daí eu vou chegar no que eu quero chegar. Eu lembro quando eu era bian, que a gente batia o pé, chorava, fazia xilique na casa do meu primeiro zelador, Gilberto Giansan, ali na posse. Eu era bian do comecinho do nada, estava naquela transição, sai da igreja para o candomblé. E meu pai era uma casa de Angola, Colofé, Laércio. Daí, quando chegava a Semana Santa, eu já me colocava a reorganizar meus horários porque eu queria estar na roça. Eu queria comungar com meu pai e com meus irmãos, e todo mundo se preocupava no que ir, no que fazer na roça, a casa limpinha, a gente recebia pessoas que meu pai fazia o ritual de cura, fechava o corpo das pessoas, o ritual tão antigo e tão tradicional nosso aqui, apesar de ter alguns traços litúrgicos de sincretismo, mas é um ritual bonito. Colofé Mumu. Então, o meu assunto hoje é comunhão. Colofé Manhodila. Quando a gente fala de comunhão, está fazendo parte, é comungar de um sagrado que todos naquele recinto, naquele espaço, praticam com a mesma fé. Porém, hoje em dia, quando eu penso em comunhão na roça, está chegando aí a Sexta-feira Santa, as casas que praticam a Rambam, praticam o Lorogum, mantiveram seus santos cobertos, assim como a Igreja Católica mantinha os santos cobertos, benção Mãe Isabel, e chegavam esse dia e desciam o mês Oxalá, que é o sincretismo do reencontro de Oxolufã. E aí todos os valduns voltavam a casa. Hoje muitas casas não professam mais o descartar da incorporação durante a quaresma, até porque nós não somos neocatólicos. Porém, o que me dói muito é ver hoje que nós não estamos tendo a comunhão do Colofé Marquinhos, Colofé Sofia, desse dia tão litúrgico como de outras festas e orôs determinados. Eu praticamente não consigo fazer candomblé se eu não tenho antes um mês de preparação. Porque quando você abre a casa para fazer um ipeté, por exemplo, que você vai louvar, uma festa na Goa, você vai louvar o Oxum, Colofé Paigo, você vai dar àquelas mulheres que vão ali, ou até familiares que almejam ter filhos, ou mulheres com doença, a cura. E a sua casa vai absorver aquilo. Então, se você não tem uma preparação, entendeu? Antes de tudo aquilo, você não chega a um determinado fator de abençoamento. E aí eu fico pensando, hoje quando a gente vai para uma casa de santo, preparar um orô, a constância do desgaste é extremamente gigante, porque você tem como um pai carnal, você tem que se preocupar com os filhos que vão estar ali e que vão estar despreocupados com essa comunhão. Antigamente era tão gostoso ir para a casa de santo, minha mãe assava um bolo, eu venho do comportamento de uma casa, que chega na casa da minha mãe, meus filhos chegam na casa da minha mãe, Colofé, Juliana, e quando os meus filhos santos chegam na casa da minha mãe, que é ao lado do meu barracão, eles sempre encontram um bolo, um chazinho, um dengo, e essa é a preocupação de um pai. Só que hoje nós temos uma preocupação gigantesca quando a gente fala em agregar, acrescentar, trazer novas pessoas para dentro da casa de santo, para comungar com a gente uma fé normal, porque hoje a gente não consegue encontrar pessoas que consigam se abster de uma negatividade tal que elas não conseguem colocar títulos, subtítulos ou temas de algumas pessoas. E é tão complicado isso porque do lado de fora, a maioria dos valduns em geral, eles estão, os que frequentam baile, forró, cinema, shopping, você tem Colofé Mãe Sueli, Colofé Luciana, você tem uma obrigatoriedade de suportabilidade. Não é errado não gostar do outro, mas você tem que suportar a presença do outro ali naquele ambiente. Colofé Bianca. Só que numa casa de santo não deveria ser assim. Então o que desanima muito, eu falo a mim como zelador da nova geração, jovem, Colofé Tati, é você ter que se preparar para um futuro onde você vai entrar numa casa de santo, onde vai ser um campinado. Aí vão dizer, nossa, mas isso vem do degrau do começo da casa de santo, e não houve educação, não houve rumbê, que é um conjunto de normas, blá blá blá, os caçachê. Não, porque a mãe criadeira da minha casa, a gibona da minha casa e a aderé da minha casa, a laxá da minha casa, os cargos da minha casa souberam, Colofé Pai Michael, educar. O grande problema é que a gente está pegando uma geração floco de neve que eles têm uma necessidade grande somente que você compreenda o lado deles.
Então, antigamente, liturgicamente, ia-se à roça. Na minha roça funciona assim. A gente chega às 6 horas da tarde de quinta, se prepara para poder, à meia-noite, iniciar a confecção do Atim do Oxalá. Para virar a madrugada rezando e preparando tudo, para que a gente possa, na sexta-feira, curar, fazer o famoso fechamento de corpos, Colofé, Tiagão, porque eu quero ofertar outra proteção. Liturgicamente, é o ano novo do Candomblé, a gente começa uma nova história, é o encontrar Colofé, Tia Monique, é começar a história da nossa colheita, da nossa nova lavoura. E hoje, quando a gente abre a casa para isso, para os filhos, em geral, você já tem que ir preparado para o quê? Os que querem passear durante o dia, quem faz santo tem que entender que tem família, mas também que tem procedimento litúrgico. Você tem que se preocupar com o desgaste, com a despreocupação alimentar, com a necessidade de entender. Os filhos que estão mais equilibrados financeiramente estão menos. E é uma coisa interessante, eu estava conversando com o Adriano, meu companheiro, e ele teve uma passagem pela Igreja Católica, ele foi seminarista, como meu afilhado também, Fernando de Exu, foi feito seminarista, como o neto de Santo Meu foi seminarista. E na grande verdade, quando você chama alguém para comungar com você chama porque você tem uma fé, talvez tão inabalável naquilo que você quer ofertar, você quer dividir aquilo. Mas até para ofertar o corpo num total, ele tem que estar sincronizado para que a energia possa fazer diferença na vida do outro. Então, na grande verdade, o que eu me pergunto e pergunto a vocês é até quando o olhar egoísta, o olhar de não compreensão, a questão de eu não entender o lado do outro, eu não preciso concordar com a forma com a qual o outro vive, convive, ou se mexe, ou se movimenta. Mas eu tenho que ter uma compreensão e entender, assim como num corpo existem partes diferentes, numa mão tem 5 dedos, mas fazem um contexto na hora do trabalho, o que aquele filho corresponde dentro daquela casa. E a grande dificuldade de tudo isso hoje em dia é porque o zelador espiritual ele está deixando de se preocupar com o seu compromisso litúrgico, com o seu compromisso espiritual, com o que ele vai elevar de oração, com o que ele vai levar ao sagrado, para ele poder se preocupar com os comportamentos internos de uma casa. O comportamento interno de uma casa, na verdade, ele não pode ser semelhante ao seu lar. Você tem uma casa física e você faz a projeção da sua casa física na sua casa espiritual. Você se reúne naquela casa porque ali você, Colofé Rodrigão, você encontra ali semelhanças e aspectos que se tornam interessantes a permanecer naquele ambiente. Você vai ali buscar algo e se completar de algo. Porque existe a grande verdade. Ser iniciado do orixá, ser feito de culto africano, Colofé, Alcélio, tudo bom, preto? Saudade. Não significa ser rico, milionário, feliz todos os dias. Afinal, se fosse assim, todos os espiritualistas de descendências diferentes não teriam batalhas ou provações. Mas eu tenho reparado um movimento obscuro nacional, onde você poucas vezes ouve falar da comunhão. Eu já venho falando da comunhão entre casa, da comunhão entre zeladores, da comunhão entre pessoas, do dividir, do famoso lerim, o repartir com o outro. Mas como você, sendo zelador, você consegue repartir se as suas preocupações têm que ser meramente de acondicionamento e organização humana? O nosso culto está entrando numa desinência muito esquisita, porque nós temos pessoas reunidas circulando e projetando axé por executarem uma fé ao sagrado, porém esse mesmo corpo de irmandade, eles não têm a compreensão ou a aceitação para com o outro. E às vezes muito mais do que o outro precisa de uma correção, porque essa parte eu faço tranquilamente, os meus filhos eu chego junto até como se fosse um pai carnal. É muito mais que a compreensão e a aceitação, a suportabilidade, porque não é errado não gostar do outro, seria você talvez impulsionar o outro. E o zelador, ele tem esse compromisso 24 horas por dia. Ele tem a projeção de levar ao outro e a obrigação de dar ao outro talvez a fatia que falte para que ele possa exercer o que está faltando. Só que hoje eu falo, a cada vez que a gente, Colofé, Pai Cleito, Colofé, Leandro, a cada vez que a gente
está indo para se reunir na nossa casa religiosa, Colofé, Marquinhos, quem está indo para poder se reunir com irmãos, não existe mais, eu vejo de fora, não existe mais o olhar de boa-aventurança para com o outro. Os mais antigos de uma casa que deveriam ser o suporte do zelador, porque eles começaram com você do começo e eles têm com você a educação da fatia mais gorda, mais integral. Eles não conseguem mais exercer junto com você a divisão dos fatores. Os medianos que você se preocupa em caminhar, e os que tomam 3 anos, 5 anos, a idade tomada na cada um na sua nação, se despreocupam com o compromisso em aliviar os mais velhos e não pensam nos mais novos. E os mais novos que chegam encontram a resistência dos mais velhos. Concordo que hoje, em sua maioria, os mais novos, eles têm proferido uma forma de fé muito desequilibrada, mas talvez porque nós, Casa de Santo, não conseguimos mais reproduzir um aspecto familiar dentro da Casa de Santo. Antigamente eu conseguia ter com os meus filhos um processo de jejum um pouco maior, hoje eu não consigo. Me sinto até às vezes como um zelador barrado de executar algumas coisas, porque a gente não encontra mais a comunhão no fator total de uma história. Então, a live hoje é extremamente curta, mas fica para vocês a dica. O quanto de alegria eu tenho de ir à minha casa de axé, o quanto que eu contribuo para a minha casa de axé, o quanto de valor eu tenho para essa casa de axé e o quanto essa casa de axé, juntamente com esses irmãos que ali comutam comigo, são importantes para a minha pessoa. Eu entendo que deve ser extremamente desagradável ir a um local onde você é taxado, olhado, numerado, falado, pintado e bordado. Mas aí já é a questão da resistência. Todo mundo tanto por resistência, então resista e esteja naquele local. Afinal, você foi ali buscar o culto da sua divindade. Porém, a gente está nascendo no finalzinho da Semana Santa, a gente não é neocatólico, mas a maioria das casas vão entrar em período de jejum para se preparar para o começo do ano de novo. E o quanto nós estamos preparados para juntar essas pessoas e fazer com que elas entendam que não é uma obrigatoriedade estar na casa de santo, não é um serviço forçado, não é uma prestação de contas pela palavra dissertada obrigação, colofege, mas é a questão da comunhão, é gostar de estar, é querer estar. E nós, como zeladores, nós não temos o direito, infelizmente, de exercer o domínio total daquela comunhão espiritual e retirar daquele grupo aquele que não se adequa. Até mesmo porque, se você chegou àquele clã, você chegou por alguma necessidade, sua necessidade foi saciada, só que em suma hoje nós trabalhamos 24 horas por dia com a questão do vodunce egoísta. A gente trabalha com a questão do vodunce despreocupado, daquele que pegou uma fatia da espiritualidade, mas que não se compôs a devolvê-la. E daquele que teve os mesmos defeitos que o novato hoje em dia tem e não se lembra, até mesmo porque o zelador não vai reacusá-lo dos seus defeitos. Colofé, Anícia. Então, na grande verdade, gente, torna-se frustrante hoje quando se pensa orou. Eu falo abertamente, porque muitos desses assuntos, a maioria das pessoas das Casas Santos de Campinas não falam. Mas a gente observa a maioria dos seus irmãos, a maioria das pessoas que estão ao redor, com casas que só funcionam com 5, 6, 7 membros. E que no dia de suas festividades tem lá 30, 40 membros. E aquela sobrecarga vai tornando aqueles membros que são a bateria base da casa cansados, desgastados. E quando eles chegam no fator de se negligenciarem, talvez estarem ao seu lado, não foi por culpa deles, e sim por culpa de todo esse desgaste cometido. Então pense claramente. A maioria dos vodunços que tem que estar na casa de santo na quinta-feira à noite, ou no sábado, ou durante o carnaval tem jejuns, e é hoje que tem preceito de 1 ano, as festividades que impedem que a gente tenha uma vida social normal, porque a religião ela necessita do pré-resguardo. Você não abre a sua casa normal para receber alguém com ela suja. Então você purifica, limpa, adorna, arruma e oferta de melhor. E hoje o grande desgaste
que eu vejo como zelador da nova geração é encontrar uma metodologia talvez fora espiritual e sim orgânica, porque a gente está falando de um corpo orgânico, de uma simetria de parte de pensamento pessoal mesmo, de como ensinar os filhos a comunhão, como ensinar a ter gratidão pelo que você já tem e trabalhar em prol do próximo pelo que ele não tem. Porque toda casa de santo é assim, tem o irmão mais pobrezinho, o irmão com melhor condição, o irmão com mais tempo, o irmão com menos tempo. E em geral os discursos são horríveis. Os que têm melhor condição estão ali porque são mais abençoados, os que têm menor condição se sentem minorizados e os que estão ali de pleno peito, carregando uma batata na cabeça todos os dias, são os que são como os irmãos mais velhos de uma casa, que a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, eles levam a casa no peito e o irmão menor acaba não correspondendo juntamente com o maior com suas obrigações. É um pensamento tanto quanto desorganizado, porque você tem que atacar um sistema de negligência muito grande que acontece nas casas de santos hoje. E é complicado você, quando gosta de falar, como no meu caso, eu me atribuí a gostar de fazer live, e só falar apesar que não era minha desinência mesmo falar de banho de descarrego, não era meu tópico falar de rituais litúrgicos. Cada um na sua casa faz o que quer e como bem entender. O meu processo realmente era levar e dividir com vocês um pouco da frustração que a maioria das pessoas que conversam comigo, e eu realmente converso com outras pessoas, a frustração de tentar ter uma casa com comunhão, da gente parar com essa mentira, com essa demagogia de, no dia de candomblé, sorrisos inúmeros, casa bem decorada, candomblé bem feito, mas antecessório a isso, ter um corpo de falência e de desgastes grandiosos. Quando a gente se reúne com a família, a gente vai visitar um amigo, vai na casa do namorado, da namorada, a gente vai se reunir, o fio evangélico se reunir na igreja, a gente pensava, vou levar bolo, vou levar guaraná, vou levar isso, levar aquilo, outro. E a gente hoje, fora que eles enfrenta o inferno do maldito WhatsApp. Porque ninguém consegue ser orgânico e falar, vou à casa de João, dar um beijo em João. Não, tem que mandar bom dia, boa tarde, boa noite pelo WhatsApp. Então você vai para o seu culto, você abre a sua casa, defuma, começa a preparar a história do seu culto, do pré-preparo do culto do candomblé. E você enfrenta o desgaste daqueles que estão ali como eu vou falar, integrais, e daqueles que tem que mandar um oi para o amiguinho. Como? Para mim, sexta-feira santa sempre foi um dia de jejuar, orar e ficar em silêncio na roça. E hoje eu penso, será que eu vou conseguir ter isso com essa carência emotiva de todos? Porque hoje o jovem espiritualista ele precisa de respostas, felicidades, alegria, mas ele não tem um chão tão bem cravado. Isso é a escolha dele. Entendeu? Eu não posso julgar, estou ali para orientar. Mas, em consequência, se eu me delimito somente a juntar os que agregam verdadeiramente, eu não vou cometer religião, eu não vou fazer religião. Eu vou fazer prevaricação. Eu vou ser um prevaricador de pessoas que sejam interessantes estarem no meu lado. Eu poderia ser egoísta e preparar um ritual litúrgico para abençoamento, como sempre preparei, despreocupado de quem for ou quem não for, mas você também é egoísta e despreparado, porque exercer a comunhão é ser representante da espiritualidade. E mesmo quando eu evangélico fui e era líder, eu nunca deixei de chamar os meus à realidade. Então a grande verdade é que se alguns zeladores não começarem a apontar os erros e como uma sociedade privada começar a apontar aqueles que agem do erro comutativo, nós vamos rechear as nossas casas de pessoas desinteressadas, mas que esperam, porque vem na gente a imagem do pai e da mãe carnal. Mas se vem essa imagem, eles têm que estar prontos para poderem ser corrigidos e chamados à realidade. Então, é um desabafo, é uma forma de mostrar e de trazer ao candomblé a realidade do que somos hoje. Na grande verdade, está todo mundo cometendo comunhão com forró, baile, funk, bebida, álcool, WhatsApp. Esses são os seres elementais que mais têm comunhão dos espiritualistas.
Agora, a comunhão com o sagrado, a preocupação, a devolução, o dízimo para consagrados está extremamente difícil. Mas eu recomendo a todos que têm boa fé e que têm os seus intuitos internos, que como eu não penso em deixar um legado, mas penso em executar a espiritualidade de uma total forma do que é ser espiritualista, que chamem os seus e que designem a realidade do culto. Porque às vezes é melhor enxergar uma coluna que está ruindo do que esperar ela ruir e ter que consertar. Enxergar que ela está trincada, você ainda consegue retirar dela o que poderia danificá-la. O não concordar com o erro também é um fator muito forte para que você não se deixe levar para um culto negativo. E eu digo aos meus irmãos, sejam realistas e processem a palavra comunhão e tentem explicar e demonstrar aos seus que dentro da comunhão há a preocupação alimentar, a confortabilidade sonora, a confortabilidade climática, porque ninguém se reúne num corpo de um local desconfortável. É isso que eu queria dividir com vocês. É triste, eu sou um cara de 20 anos de santo, falar disso, porque eu era um cara que eu batia o pé com meu pai de santo e chiava quando ele não me esperava para começar a reza. Eu tive filhos na minha casa que às vezes chegavam mais tarde no horário de trabalho e eu parava para rezar com eles aquele ritual que teve que ser feito no horário X, porque temos que adequar um horário X para todos da casa. Mas, em geral, quisera eu poder ter que me preocupar com adequações de horário. Hoje, a preocupação, acho, da maioria dos grandes zeladores é se preocupar em como converter o outro, que é a sua forma de fé, e o que ele foi buscar na sua casa pode dar a ele uma coisa tão grandiosa, mas desde que ele também suporte sobre os seus ombros o compromisso de levar aquilo. Eu digo que todo bom empregado tem um bom salário, e eu, como bom servidor da energia que sou, tenho o meu salário. E quando o salário ele é bem pago, e você é um bom empreendedor, você faz com que isso seja levado à frente de forma tão grandiosa. Eu ouvi ontem uma palestra que completa o que eu vou falar agora, levar à frente, o seu salário ser grandioso, ser levado à frente, seria ao ponto de quando você está num ambiente e a sua presença chega a incomodar aquele ambiente, é porque de certa forma você tem um volume que talvez muitos não queiram se adequar. Agora, o muito ruim não é incomodar um ambiente externo, e sim incomodar um ambiente interno. Então, eu sempre digo a todos, a religião, ela está firmada sobre a fé e o conforto e a alegria de estar ali. É claro que nós vamos ter brigas, desgastes e problemas, e talvez até pré-implicâncias. Dentro de uma casa você não tem muito ciúme, como irmãos têm ciúmes um do outro, pai e mãe briga, às vezes eu brigo com a minha mãe, somos dois teimosos, mas em suma nós temos uma comunhão de inteligência e de força. E hoje, infelizmente, eu não consigo ver, numa totalidade da minha casa até mesmo, uma comunhão, os filhos que não querem se esmerar no que o pai é, e de certa forma o pai que às vezes perde o eixo de chamar o filho à realidade por uma coisa muito triste que eu estava conversando com um amigo meu e é uma grande realidade. Nós, os antigos, ainda temos os verdadeiros. Eu falei da questão da demonificação do candomblé de uma outra vez, que eu não posso usar o vodum, a energia, o inquice, o orixá, como um demônio castigador. Mas nós, que ainda temos o respeito e talvez a palavra medo, entre aspas, que é uma palavra, o medo de errar realmente, por ser corrigidos, nós somos chamados pelo nosso vínculo espiritual a servir. É um chamado, na grande verdade. Agora, hoje em dia, o que talvez nós não temos mais, que os antigos têm, é o que mantém algumas casas de religião com filhos mais antigos ainda mais vivas, é porque a comunhão interna do filho com a energia já está quebrada. Não ao professar, não ao exercitar dessa fé. Então eu já começo um mês antes de um candomblé me incomodar com aquele candomblé. Eu me incomodo com as vestimentas, com quem vai estar, se a pessoa que vai se tomar da divindade vai estar limpa, se o culto foi bem feito, a gente joga, rejoga.
E hoje, a grande verdade, os novos legumes eles se preocupam naquele dia de distração. Então, talvez tudo isso está caindo em declive, toda essa comunhão está sendo quebrada, porque já não há comunhão interna e, de uma certa forma, não dá para esperar mais que santos corrijam esses erros, porque para que o santo corrija, precisa existir um elo entre o sagrado e o seu ori. Quando esse elo é quebrado, automaticamente você perde a sincronia com aquilo que lhe faz crer e acreditar que tudo pode ser melhor. Um grande beijo para todos, que todos possam ter um novo começo de ano extremamente interessante, que Pai Ogum possa vir abrindo o caminho de todos e nos dando coragem para a luta. E que vocês possam, de uma certa forma, serem as pessoas que talvez junto comigo e junto com a indignação total de uma sociedade espiritualista, ao invés de se preocupar com vestimentas, com apontamentos e com críticas e com coisas necessárias, possam se preocupar. Colofé Wesley, o quanto que você está contribuindo para a sua casa espiritual. Eu não me incomodaria em nenhum momento de me reunir na minha casa somente com 3 ou 4, mas infelizmente é obrigatório da nossa pessoa, do líder espiritual, trazer os seus em comum acordo. E realmente hoje a palavra comunhão, ela está sendo muito confundida com juntar quantidades e agregar pessoas. Na grande verdade, os zeladores, inclusive eu, nós perdemos o domínio de criar uma simetria, porque é muita implicância, é muito Zé Dodói, na linguagem como agora é muito mimimi cococó. É muita gente batendo o pé, reclamando, mas se enveredando numa promiscuidade espiritual de tal forma que usam da modernidade que poderia ser interessante para o nada. Então, a vocês fica o meu beijo, o meu abraço, Colofé Igão, o meu desabafo, porque na grande verdade, muito de tudo torna-se um desabafo. E se a gente não puder falar com quem a gente gosta, a gente não vai falar com ninguém. Então, antes de bater o pé e escolher uma religião, antes de bater o pé e exigir que lhe respeitem, procure mostrar que você é corpo presente daquela religião. Infelizmente, muitos de todos nós não estamos mais sendo o corpo presente. Eu adoraria estar na casa do meu pai no final de semana agora para comungar com ele, mas feliz ou infelizmente eu tenho minha casa. Mas eu estou em coração com ele e à distância sou um voluntário participante. Já participei a tudo, meu pai participou de tudo, mesmo não estando lá presente, mas ele me deu todas as coordenadas como vai ser na casa dele e eu à distância participei. Indiferente de estar presente ou não, de ter um lucro ou não, a comunhão, ela é a necessidade que você tem de ver que o que está acima de você tem que resistir, persistir e ser expandido. Então, expandam amor, expandam fé, expandam credibilidade, porque infelizmente se a gente continuar nesse rumo, a gente só está desagregando ao invés de agregar. Beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Saravá, Orê e até uma próxima vez. Talvez queira eu com um assunto mais interessante. Mas, por enquanto, foi legal falar com todos vocês. Obrigado por todos que me ouviram. Grande beijo.